Quando olhamos para a vida moderna, com todas as distrações, obrigações, pressões sociais e até mesmo com as promessas ilusórias de felicidade instantânea vendidas por propagandas e influenciadores, percebemos o quanto nos afastamos de algo essencial: a simplicidade de viver bem. Muitas pessoas acreditam que a filosofia está distante do cotidiano, que é uma área reservada para estudiosos, salas de aula ou livros antigos empoeirados. No entanto, os grandes pensadores estoicos tinham uma preocupação prática, voltada para a vida real, para o que sentimos e enfrentamos no dia a dia. É por isso que suas ideias atravessaram séculos e continuam atuais, oferecendo ferramentas para lidar com as dores inevitáveis da existência e com os imprevistos que nos surpreendem quando menos esperamos. O primeiro ponto que precisamos compreender é que o estoicismo não promete eliminar as dificuldades, mas sim nos ensinar a enfrentá-las com coragem e serenidade. Em vez de fugir da dor ou do desconforto, o estoico procura transformá-los em oportunidades de crescimento. Imagine um marinheiro em alto mar. Ele não controla a força do vento, nem as ondas que surgem de repente, mas pode ajustar as velas e segurar firme o leme. Essa imagem resume bem a proposta estoica: não gastar energia com aquilo que está fora do nosso controle, e sim fortalecer nossa mente para que ela se mantenha estável, mesmo quando o mar da vida se agita. Um dos conceitos centrais é a dicotomia do controle. Epicteto, um dos grandes mestres, dizia que parte das coisas estão em nossas mãos e parte não. As primeiras incluem nossas opiniões, nossas escolhas, nossas atitudes diante dos fatos. As segundas englobam a saúde que pode falhar, a opinião dos outros, os resultados externos, as perdas inevitáveis. A sabedoria está em concentrar-se apenas no que depende de nós, pois gastar tempo e energia com o que não depende é desperdiçar a própria vida. Quantas vezes já nos preocupamos com críticas de pessoas que talvez nem lembremos daqui a 5 anos? Quantas horas já foram entregues à ansiedade por cenários que nunca aconteceram? Esse é o desperdício que os estoicos nos alertam a evitar. Outro aspecto interessante é que o estoicismo não é uma filosofia de resignação passiva. Pelo contrário, é uma filosofia de ação. Aceitar que não controlamos tudo não significa desistir, mas agir com clareza no que podemos influenciar. É como um jardineiro que planta uma semente. Ele não pode controlar o clima nem a exata velocidade de crescimento da planta, mas pode regar, cuidar do solo, proteger contra pragas. Se ele cruzar os braços e disser "nada depende de mim", a planta morrerá. Se, por outro lado, ele acreditar que pode dominar a natureza e exigir que ela floresça imediatamente, também se frustrará. A postura correta é cultivar com paciência e agir no limite do que é possível. Essa metáfora se encaixa em quase todas as áreas da vida: no trabalho, nas relações, na saúde e até nos pequenos hábitos diários. Os estoicos também nos ensinam a não nos iludir com a ideia de controle total sobre o futuro. Viver é navegar entre incertezas. Quantas pessoas fazem planos detalhados, acreditando que têm tudo garantido, e de repente enfrentam uma demissão inesperada, uma doença, um acidente ou até mesmo uma mudança brusca no mundo que afeta suas vidas? O estoico não nega o valor de planejar, mas lembra que cada plano precisa estar acompanhado de flexibilidade. É como se disséssemos: faço o meu melhor agora, mas sei que o resultado pode não ser exatamente como imagino, e mesmo assim saberei lidar com ele. Essa mentalidade reduz a ansiedade, porque nos prepara para a impermanência em vez de nos iludir com promessas de estabilidade absoluta. Um detalhe curioso é como essa filosofia pode ser aplicada até nas situações mais simples. Imagine uma fila demorada em um banco ou em um hospital.
Muitas pessoas entram em desespero, bufam, reclamam alto, olham para o relógio como se os minutos fossem uma tortura. O estoico, ao contrário, vê ali uma oportunidade de treinar a paciência, de observar suas próprias emoções e até de transformar aquele tempo em algo útil, como refletir, respirar fundo ou simplesmente praticar a calma. Isso não significa ser indiferente, mas compreender que a fila existe não depende de você e que sua escolha está apenas em como reagir. Outro ponto fundamental, que já aparece desde os primeiros ensinamentos, é a valorização do momento presente. Vivemos em uma época em que muitos estão presos a lembranças dolorosas do passado ou a expectativas ansiosas do futuro. O estoico nos convida a perceber que a única realidade acessível é o agora. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a vida é feita de instantes e desperdiçá-los com distrações ou preocupações infundadas é como jogar fora aquilo que temos de mais precioso. Essa ideia parece simples, mas é extremamente poderosa. Quantos momentos deixamos de viver plenamente porque estávamos preocupados com algo que ainda nem tinha acontecido? Há também a ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro. Para os estoicos, não é a riqueza, nem a fama, nem o prazer que definem uma vida boa, mas sim o caráter. Uma pessoa pode viver em condições simples, sem grandes luxos, e ainda assim ser plena, se cultivar a justiça, a sabedoria, a coragem e a temperança. Essas 4 virtudes cardeais são como pilares de sustentação de uma vida equilibrada. É claro que bens materiais e confortos podem estar presentes, mas eles não são o centro e jamais devem se tornar a condição para a felicidade. Isso liberta, porque nos mostra que mesmo diante de perdas, ainda podemos preservar o que é essencial. Ao olhar para essas ideias, percebemos que não são conceitos distantes, mas convites práticos para transformar nossa mentalidade. O mundo moderno nos ensina a buscar atalhos, a fugir da dor, a perseguir distrações intermináveis. Mas os estoicos nos lembram de que viver com sabedoria não significa eliminar os problemas, e sim aprender a enfrentá-los com firmeza interior. É uma jornada que exige disciplina, mas também é profundamente libertadora. Neste ponto inicial, nossa proposta é mergulhar nesses fundamentos com profundidade, trazendo não apenas explicações, mas reflexões aplicáveis ao cotidiano. O que veremos nos próximos blocos é como essas ideias se desdobram em situações reais, como se tornam práticas em momentos de crise, como ajudam na convivência com outras pessoas e até mesmo no enfrentamento de dores pessoais e perdas inevitáveis. É uma viagem que vai muito além de teoria, é uma construção de uma mente inabalável. A aplicação prática dos princípios estoicos. Se no primeiro momento entendemos que a essência do estoicismo está em diferenciar o que depende de nós daquilo que não depende, agora é a hora de observar como isso se traduz na vida concreta. Uma das maiores dificuldades do ser humano é justamente lidar com situações que escapam ao controle. Pense, por exemplo, em alguém que espera uma resposta de uma entrevista de emprego. Ele já entregou o currículo, já fez a conversa com o recrutador, demonstrou suas habilidades e agora resta apenas aguardar. Muitos passam noites em claro, imaginando 1000 cenários. E se não me escolherem? E se acharem que não tenho experiência? E se preferirem outra pessoa? Toda essa energia é jogada no vazio, porque nesse momento já não existe nenhuma ação a ser feita. O estoico, diante dessa mesma situação, respira fundo e diz: fiz a minha parte, o resultado não está em minhas mãos. Essa aceitação não elimina a expectativa, mas reduz o sofrimento, pois o foco volta-se para aquilo que é possível controlar. A preparação, a calma, a disposição para lidar com qualquer resposta. Outro exemplo cotidiano
está nas relações pessoais. Quantas vezes esperamos que alguém reaja exatamente como gostaríamos? Seja um amigo, um parceiro, um colega de trabalho ou até um familiar. Criamos em nossa mente um roteiro imaginário de como as coisas deveriam ser. E quando o outro não corresponde, nos frustramos profundamente. Os estoicos nos lembram que não temos poder sobre a conduta alheia, apenas sobre a nossa. Se um amigo não corresponde à atenção que damos, não é motivo para perdermos a serenidade. É apenas um sinal de que cada pessoa age a partir de suas próprias escolhas. Isso não significa frieza, mas maturidade. Reconhecer que não controlamos o coração de ninguém é um dos passos mais libertadores que podemos dar. Um aspecto fascinante do estoicismo é como ele nos convida a encarar a adversidade de frente. Imagine um estudante que se prepara para uma prova importante. No caminho para a escola, o ônibus quebra e ele precisa caminhar um longo trecho. Muitos se desesperariam, culpando a sorte ou o universo, mas o estoico aproveita para lembrar que nem sempre teremos condições ideais. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho, ou seja, aquilo que parece nos atrapalhar pode se tornar justamente o elemento que fortalece nosso caráter. O atraso ou a dificuldade não são sinais de fracasso, mas convites para exercitar paciência, disciplina e resiliência. Outro ponto central é a forma como lidamos com a dor emocional. Perder alguém querido, por exemplo, é um dos maiores sofrimentos que o ser humano enfrenta. O estoicismo não ignora a dor, nem pede que sejamos de pedra, mas nos lembra de algo fundamental. Tudo que é vivo é também transitório. Em vez de gastar energia se revoltando contra o inevitável, o estoico procura cultivar a gratidão pelo tempo que teve ao lado daquela pessoa. Essa mudança de perspectiva não anula o luto, mas transforma a forma como lidamos com ele. Não é negar as lágrimas, mas encontrar nelas também o testemunho de um amor vivido. O mesmo raciocínio vale para situações menores, mas igualmente incômodas. Imagine alguém que planejou uma viagem de fim de semana para descansar, mas ao chegar ao destino encontra chuva contínua. Muitos se frustram, reclamam sem parar e dizem que a viagem foi arruinada. O estoico, no entanto, aproveita para valorizar o que está ao alcance. Um bom livro, uma conversa tranquila, a chance de descansar de outra forma. A realidade não muda por nossa insatisfação, mas nossa experiência muda totalmente quando ajustamos a forma de olhar. Um ponto que poucos percebem é como o estoicismo também se relaciona com a liberdade interior. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos empurra para fora de nós mesmos, exigindo que busquemos aprovação, status ou validação externa. Mas os estoicos diziam que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, e sim em não sermos escravos de nossos desejos e impulsos. Isso se aplica, por exemplo, à compulsão por consumo. Quantas pessoas compram coisas que não precisam apenas para impressionar ou para preencher um vazio momentâneo? O estoico nos lembra que nenhum objeto tem o poder de dar sentido à vida. É a forma como cultivamos nosso caráter e nossa mente que define nossa verdadeira riqueza. Esse desapego, contudo, não é sinônimo de desprezo pela vida. Não significa viver sem prazeres, sem vínculos ou sem alegrias. Significa apenas não depositar nessas coisas o peso de nossa felicidade. É uma postura de equilíbrio, em que aproveitamos o que a vida nos oferece sem nos tornarmos reféns daquilo. Se um jantar agradável acontece, ótimo. Se não acontece, não é o fim do mundo. Se temos reconhecimento no trabalho, maravilhoso. Se não temos, seguimos cultivando nosso valor independentemente da aprovação alheia. Esse tipo de independência emocional é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que qualquer pessoa pode alcançar. Outro aspecto que merece atenção é o exercício diário da reflexão.
Os estoicos acreditavam na prática constante de examinar as próprias ações, como quem revisa um diário ou observa de fora o próprio comportamento. Ao final de cada dia, eles perguntavam a si mesmos: o que fiz de bom? O que poderia ter feito melhor? Onde me deixei levar pelas emoções sem necessidade? Esse hábito de autocrítica saudável fortalece a mente, pois nos afasta da ilusão de perfeição e nos aproxima do aprendizado contínuo. Ao invés de viver no piloto automático, o estoico procura estar consciente de cada passo, reconhecendo suas falhas sem se punir, mas transformando-as em combustível para se aprimorar. Até aqui, já podemos perceber que o estoicismo é mais do que uma filosofia antiga. É uma verdadeira arte de viver. Ele não promete soluções mágicas, mas oferece uma bússola. No meio da confusão do mundo moderno, em que somos constantemente puxados por notícias negativas, cobranças de desempenho e comparações intermináveis, essa bússola nos ajuda a não perder o rumo. Se soubermos aplicá-la no dia a dia, poderemos viver com mais leveza, mesmo em meio ao caos. E agora eu quero aproveitar esse momento para te convidar a refletir junto comigo. Dessas ideias que vimos até aqui, qual delas mais tocou você? Qual exemplo se conecta com algo que você já viveu ou está vivendo? Deixe nos comentários a sua experiência, porque compartilhar essas histórias é uma forma de fortalecer nossa comunidade. Muitas vezes, uma simples frase sua pode ser justamente o incentivo que outra pessoa precisa para enxergar as coisas de uma maneira diferente. Aliás, se você está gostando desse conteúdo e sente que ele traz valor para a sua vida, inscreva-se no canal. Mas não apenas como um clique mecânico. Veja isso como um pacto entre nós para continuar caminhando juntos nessa jornada de aprendizado. Cada inscrição fortalece esse espaço e nos dá fôlego para seguir trazendo reflexões que realmente importam. E aproveita para interagir, deixando sua visão, seu exemplo ou até uma pergunta que pode gerar novos temas para próximos vídeos. Aqui, a ideia não é monólogo, mas diálogo. O conhecimento cresce quando compartilhamos. O controle das emoções e a disciplina estoica. Se há algo que todos nós enfrentamos em comum, é a batalha contra as próprias emoções. Muitas vezes pensamos que os maiores inimigos estão lá fora, em pessoas que nos desafiam, em circunstâncias que nos frustram ou em imprevistos que nos tiram do caminho. Mas os estoicos nos lembram de que os verdadeiros inimigos estão dentro de nós, nas paixões descontroladas, nos impulsos que nos fazem reagir de forma precipitada, nas explosões de raiva que depois se transformam em arrependimento. É justamente nesse campo invisível que se trava a maior das batalhas, a conquista da mente sobre si mesma. A raiva é talvez o exemplo mais evidente. Quantas vezes você já perdeu o controle e disse palavras que não gostaria? Depois, olhando em retrospecto, percebeu que poderia ter respirado fundo, esperado alguns minutos e tudo teria sido diferente. Os estoicos não condenam a existência da raiva como sentimento, porque ela é natural, mas alertam contra ser governado por ela. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre esse tema, lembrando que a raiva é uma forma de loucura temporária, que distorce nossa visão da realidade e nos leva a cometer atos que, em estado de calma, jamais consideraríamos. O treinamento estoico, portanto, é aprender a criar um espaço entre o impulso e a ação. Nesse espaço, a razão tem a chance de atuar. Outro inimigo comum é o medo. Ele se apresenta em várias formas: medo do fracasso, medo da rejeição, medo da morte. Esse último, aliás, é central para a reflexão estoica. Marco Aurélio dizia que viver com medo da morte é desperdiçar a vida, porque estamos constantemente tentando escapar de algo que é inevitável.
Em vez de fugir desse tema, os estoicos o colocavam no centro de suas meditações. Lembrar-se da mortalidade, prática conhecida como memento mori, não era visto como algo mórbido, mas libertador. Se sei que minha vida tem fim, cada dia passa a ter um peso maior. As pequenas irritações perdem importância diante da certeza da finitude. As mágoas ficam menores e o tempo desperdiçado em futilidades se torna mais visível. O medo da morte diminui quando aceitamos que ela é parte da ordem natural. Há também a ansiedade, tão presente em nossos dias. Ela nasce de um excesso de projeções para o futuro, de cenários que nossa mente constrói sem descanso. Epicteto dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. É verdade. Quantas vezes passamos noites pensando no que poderia dar errado e, no fim, nada daquilo acontece? O estoico treina a mente para retornar ao presente, lembrando-se de que só existe um momento real, o agora. Esse treinamento exige disciplina, porque a mente tem a tendência natural de se dispersar, mas a cada vez que voltamos a atenção para o que está ao alcance imediato, fortalecemos nossa serenidade. Para lidar com essas emoções, os estoicos valorizavam a disciplina, não como um peso, mas como um caminho de liberdade. Uma mente indisciplinada é como um cavalo selvagem, forte, mas desgovernado. Já a mente disciplinada é como um cavalo treinado. Continua forte, mas canaliza essa força para a direção certa. Disciplina não significa rigidez sem vida, e sim o cultivo de hábitos que nos tornam donos de nós mesmos. Isso pode se aplicar em pequenas coisas. Acordar cedo, manter um ambiente organizado, alimentar-se de forma equilibrada, ter momentos de silêncio para refletir. Esses pequenos atos diários moldam o caráter e criam a base para que, diante de grandes desafios, a mente já esteja preparada. Outro ponto relevante é a prática da autossuficiência emocional. Vivemos em uma cultura que constantemente nos incentiva a depender da aprovação externa. Se recebemos elogios, ficamos felizes. Se somos criticados, nos afundamos em tristeza. Os estoicos alertavam contra esse ciclo de dependência. A verdadeira força está em construir uma base interior sólida, de modo que nem os aplausos nos inebriem, nem as vaias nos derrubem. É claro que todos apreciam reconhecimento, mas ele não pode ser o alicerce da vida. Quando aprendemos a valorizar a própria consciência tranquila, acima da opinião dos outros, conquistamos uma liberdade que nenhum julgamento externo pode destruir. Um exercício que os estoicos recomendavam é o da antecipação negativa. Antes de iniciar o dia, refletiam sobre os possíveis contratempos que poderiam surgir. Um colega rude, um imprevisto no trabalho, uma perda material. Essa prática não era pessimismo, mas preparação. Ao imaginar de antemão as dificuldades, o impacto emocional delas diminuía quando de fato aconteciam. Se você sai de casa esperando que todos sejam gentis, qualquer gesto grosseiro se torna uma grande decepção. Mas se você já sai preparado para a possibilidade de encontrar hostilidade, não se surpreende nem se abala. Esse treino fortalece contra as frustrações inevitáveis da vida. No entanto, controlar as emoções não significa reprimi-las. É aqui que muitos se enganam. O estoico não é uma pessoa fria, sem sentimentos, incapaz de sorrir ou de chorar. Ele sente como qualquer outro, mas não permite que o sentir se transforme em tirania. A diferença está no domínio. Sentir tristeza pela perda de um amigo é natural. Afundar-se em desespero e deixar de viver é falta de preparo. Sentir raiva de uma injustiça é natural. Usar essa raiva para cometer injustiças ainda maiores é falta de razão. A filosofia estoica nos ensina que podemos experimentar todas as emoções humanas, mas que cabe a nós escolher o que fazer com elas.
Outro aspecto da disciplina estoica é o cuidado com a palavra. Muitos problemas que enfrentamos surgem de algo que poderíamos ter evitado se tivéssemos falado menos ou falado melhor. A impulsividade na fala é como uma flecha lançada. Depois que sai, não pode ser recolhida. Os estoicos aconselhavam moderação no discurso, não como silêncio absoluto, mas como atenção ao impacto do que se diz. Em vez de responder imediatamente a uma provocação, o estoico respira, reflete e muitas vezes escolhe o silêncio como resposta mais sábia. Essa postura evita conflitos desnecessários e preserva a paz interior. A disciplina também se manifesta no modo como encaramos o prazer. Os estoicos não eram ascetas radicais, mas advertiam contra o excesso. Comer bem é bom, mas o exagero leva à doença. Aproveitar uma festa é legítimo, mas viver apenas de festas é vazio. Eles pregavam a moderação, porque sabiam que o prazer desenfreado gera escravidão. Um exemplo simples é a relação com as redes sociais hoje. Um momento de lazer pode ser saudável, mas quando nos tornamos dependentes da aprovação virtual, perdemos o controle. O estoico busca equilíbrio, aproveitando o que a vida oferece sem se deixar dominar. Em última instância, o controle das emoções e a disciplina formam a base de uma vida estoica. Quando dominamos nossos impulsos, conquistamos a verdadeira liberdade. O mundo exterior continuará cheio de imprevistos, mas se a mente estiver firme, nada nos derruba com facilidade. Essa força interior não nasce de um dia para o outro, mas de um treino constante, de escolhas repetidas ao longo do tempo. É como fortalecer um músculo. Quanto mais praticamos, mais resistente nos tornamos. E é nesse ponto que percebemos que a filosofia estoica não é apenas teoria, mas prática diária. Não basta ler sobre paciência, é preciso exercê-la na fila. Não basta falar sobre coragem, é preciso demonstrá-la diante de desafios. Não basta admirar a disciplina, é necessário cultivar hábitos consistentes. É nesse exercício contínuo que a mente se fortalece e se aproxima da serenidade que os estoicos tanto valorizavam. Estoicismo nas relações e na convivência humana. Se até agora exploramos como o estoicismo ajuda a lidar com o mundo interior e com os imprevistos externos, é hora de avançar para um terreno igualmente desafiador: a convivência com os outros. Afinal, grande parte do que enfrentamos na vida vem justamente do contato humano, seja em lares, amizades, ambientes de trabalho ou comunidades. Nenhum estoico vive isolado em uma caverna, alheio à sociedade. Pelo contrário, essa filosofia entende o ser humano como um ser social por natureza. Alguém que encontra sentido não apenas em si mesmo, mas também na forma como se relaciona com os demais. Marco Aurélio, que além de filósofo foi imperador, tinha plena consciência disso. Ele governava milhões de pessoas, enfrentava pressões políticas e ainda assim escrevia para si mesmo em seus diários que deveria acordar todos os dias preparado para encontrar pessoas ingratas, invejosas, hostis, arrogantes. Ele não fazia isso para alimentar cinismo, mas para não se surpreender. Antecipar a possibilidade de encontrar dificuldade no convívio é um exercício de realismo. Quando esperamos perfeição nos outros, a decepção é inevitável. Mas quando aceitamos que cada pessoa carrega suas próprias limitações, conseguimos manter a calma diante das falhas alheias. É importante perceber que essa postura não significa tolerar abusos, mas compreender que os outros também são governados por suas paixões, desejos e medos. Assim como nós erramos, eles também erram. Essa visão gera compaixão, e a compaixão nos impede de cultivar rancor desnecessário. Quantos relacionamentos se desgastam porque cada parte espera do outro algo impossível de ser plenamente atendido? Os estoicos nos lembram de ajustar nossas expectativas e focar no que realmente está ao nosso alcance.
a forma como respondemos ao comportamento dos outros. Outro ponto que se destaca é a prática da justiça. Entre as 4 virtudes cardeais do estoicismo, a justiça é a que mais se manifesta no campo social. Ser justo não é apenas cumprir leis, mas agir com equidade, buscando o bem comum e respeitando a dignidade de cada pessoa. Imagine uma situação em que um colega de trabalho tenta levar o crédito por algo que você fez. O impulso natural seria confrontar com agressividade, talvez até com desejo de vingança. Mas o olhar estoico busca resolver com clareza, sem permitir que a raiva seja a guia. A justiça, nesse caso, não está em humilhar o outro, mas em restabelecer a verdade sem perder a serenidade. As relações familiares também se tornam um campo fértil para a prática estoica. Quem nunca passou por momentos de tensão em casa, seja por divergências de opinião, seja por expectativas frustradas? Muitas vezes, os maiores conflitos surgem justamente com aqueles que mais amamos, porque esperamos deles compreensão total. Os estoicos nos lembram que o amor verdadeiro não é posse, nem exigência, mas aceitação daquilo que o outro pode oferecer. Se um irmão age de maneira ríspida, se um pai ou uma mãe não correspondem exatamente às nossas expectativas, isso não significa que não haja afeto. Significa apenas que cada ser humano é um universo complexo e parte da maturidade é aprender a amar sem querer moldar o outro à nossa imagem. A amizade, por sua vez, é vista como um dos maiores bens da vida, mas os estoicos a valorizavam de forma diferente do senso comum. Para eles, a verdadeira amizade nasce da virtude, não do interesse. Não é uma troca de favores, mas um espaço de crescimento mútuo. Amigo não é aquele que sempre diz o que queremos ouvir, mas o que nos ajuda a nos tornarmos melhores, mesmo que para isso precise apontar nossas falhas. Essa visão afasta a superficialidade das relações e nos convida a buscar vínculos mais profundos, onde a sinceridade e o respeito se sobrepõem à conveniência. Um aspecto interessante é a forma como o estoicismo encara os insultos. Em vez de se revoltar, a recomendação era tratá-los como vento que passa. Se alguém nos ofende, é sinal de que aquela pessoa interpreta a realidade a partir de seus próprios filtros. Por que dar a ela o poder de nos ferir? Epicteto dizia que não são as coisas que nos machucam, mas a interpretação que damos a elas. Essa perspectiva é especialmente valiosa em um mundo como o atual, em que comentários maldosos se espalham com facilidade pelas redes sociais. Treinar a mente para não se abalar com ofensas gratuitas é um dos maiores escudos que podemos construir. Outro ponto relevante é a prática da benevolência. Os estoicos acreditavam que, sendo todos parte de uma mesma razão universal, devemos agir em favor do bem comum. Isso significa que nossas ações individuais não devem ser guiadas apenas pelo interesse próprio, mas também pelo impacto que causam nos outros. É como quando escolhemos ajudar alguém em dificuldade, mesmo que não tenhamos nada a ganhar diretamente. Esse gesto, ainda que pequeno, fortalece não apenas quem recebe a ajuda, mas também quem a pratica. A benevolência não é fraqueza, mas a expressão de uma alma forte que reconhece a interdependência da vida. Em ambientes de conflito, como discussões acaloradas ou divergências de grupo, o estoico procura ser aquele que lança luz em vez de lenha. Ele sabe que não controla as emoções dos outros, mas controla a sua. Pode não conseguir mudar o tom da discussão, mas pode se recusar a alimentar o fogo com sua própria raiva. Isso não significa ser omisso, mas escolher a postura que preserva a razão. Muitas vezes, o simples fato de alguém manter a calma em meio à agitação já serve para reequilibrar a situação. A convivência humana exige também a prática da paciência.
Pessoas diferentes têm ritmos diferentes, compreensões diferentes e até formas distintas de ver o mundo. Aceitar essa diversidade, sem querer impor constantemente a própria visão, é sinal de maturidade. Isso não significa abrir mão de convicções, mas aprender a dialogar sem hostilidade. O estoico sabe que convencer não é impor, mas apresentar razões com clareza e serenidade, deixando que o tempo faça a sua parte. Por fim, é essencial lembrar que viver em sociedade sempre trará desafios. Não existe comunidade perfeita, não existe família sem conflitos, não existe amizade sem atritos. O que o estoicismo nos oferece é a possibilidade de atravessar esses desafios sem perder a essência. Em vez de reagir com explosões, reagimos com reflexão. Em vez de alimentar mágoas, cultivamos compreensão. Em vez de esperar perfeição, aceitamos a humanidade em toda a sua complexidade. Essa postura não transforma as relações em um mar de rosas, mas nos dá ferramentas para navegar em meio às ondas inevitáveis da convivência. No fim das contas, viver bem com os outros é parte fundamental de viver bem consigo mesmo, porque nenhum de nós é uma ilha. A serenidade individual se expande em direção ao coletivo, criando um círculo virtuoso em que cada atitude equilibrada gera reflexos positivos além de nós. Se existe um ponto em que o estoicismo realmente se diferencia de outras filosofias e práticas de vida, é na maneira como ele nos convida a olhar para as adversidades não como interrupções do caminho, mas como o próprio caminho. Muitas pessoas passam a vida desejando que as dificuldades desapareçam, que os obstáculos se dissolvam no ar e que o trajeto se torne plano, suave e previsível. No entanto, é justamente a presença do inesperado, daquilo que nos desafia e nos coloca em posição desconfortável, que molda em nós a capacidade de crescer de forma sólida. Marco Aurélio certa vez afirmou que o impedimento à ação avança a ação. O que bloqueia o caminho torna-se o caminho. Essa frase, de aparência simples, é quase como um manual de vida. Em vez de lutar contra as circunstâncias adversas, o sábio aprende a caminhar junto com elas, encontrando no obstáculo uma oportunidade de fortalecimento. Podemos imaginar a vida como um rio cheio de pedras espalhadas pelo leito. O navegante inexperiente, ao encontrar uma rocha, desespera-se, acredita que chegou ao fim da viagem e tenta empurrar a corrente para que ela o desvie automaticamente. Já aquele que compreendeu o espírito estoico, aprende a usar as pedras como apoio, transformando-as em degraus para avançar ainda mais longe. Pense em quantas vezes você já viveu uma situação que, no momento, parecia o fim do mundo. Uma perda profissional, uma frustração amorosa, uma doença inesperada, uma oportunidade que escapou por pouco. Agora, olhando em retrospectiva, percebe que foi justamente essa experiência amarga que lhe trouxe clareza, disciplina, coragem e até mesmo abriu espaço para outras oportunidades. É por isso que os estoicos repetiam incansavelmente a ideia de que o destino não é inimigo, mas sim instrutor. No entanto, essa visão não deve ser confundida com conformismo ou resignação passiva. Aceitar que o mundo coloca pedras em nosso caminho não significa simplesmente sentar-se diante delas, esperando que algo aconteça. Pelo contrário, a sabedoria estoica exige ação deliberada, movimento consciente e uma espécie de criatividade prática que transforma até mesmo as situações mais duras em combustível para a evolução. É nesse ponto que surge a disciplina da vontade. Aquilo que não podemos modificar no mundo exterior pode ser reconfigurado em nosso interior. Não controlamos as tempestades, mas podemos aprender a velejar em mares agitados. Não controlamos o envelhecimento, mas podemos viver cada fase com dignidade e plenitude. Não controlamos o humor de terceiros, mas podemos refinar o modo como respondemos às suas atitudes.
Um exemplo marcante desse princípio pode ser encontrado na vida de Epicteto, que nasceu escravizado e passou boa parte da juventude em condições que, para muitos, seriam insuportáveis. Mesmo assim, em vez de se entregar ao desespero ou nutrir ódio constante, ele transformou essa realidade em um laboratório vivo de sabedoria. O que era para ser apenas sofrimento tornou-se a base de sua filosofia. Ninguém pode escravizar a mente de quem aprendeu a dominar a si mesmo. Essa história não nos inspira porque é um conto heróico distante, mas porque revela que qualquer pessoa, diante de qualquer cenário, pode escolher a postura que assumirá diante da vida. É como se a filosofia de Epicteto fosse um lembrete constante de que o verdadeiro poder não está no cargo, na riqueza ou no prestígio social, mas na liberdade interior que nenhuma corrente pode prender. Outro aspecto essencial que os estoicos reforçavam é a prática de antecipar mentalmente as dificuldades. Marco Aurélio costumava acordar e lembrar a si mesmo: hoje encontrarei pessoas invejosas, arrogantes, ingratas, traiçoeiras, agressivas. Longe de ser pessimismo, esse exercício era uma preparação para que não fosse pego de surpresa e não criasse expectativas irreais sobre o mundo. Ao imaginar os possíveis obstáculos, ele se fortalecia para enfrentá-los com serenidade. Essa técnica, conhecida como premeditatio malorum, pode parecer dura em um primeiro momento, mas se mostra incrivelmente útil no cotidiano moderno. Quem já passou por uma viagem longa sabe que é melhor levar uma capa de chuva na mochila do que esperar que o tempo permaneça ensolarado durante toda a jornada. A preparação mental funciona exatamente assim. Não garante que a tempestade não virá, mas garante que você terá abrigo quando ela chegar. Essa forma de pensar tem grande aplicação prática nos dias de hoje. Um estudante, por exemplo, que se prepara para um concurso pode se beneficiar ao imaginar que enfrentará dias de cansaço extremo, provas que parecerão injustas e até comentários desmotivadores de familiares. Ao antecipar isso, ele se blinda contra a frustração e mantém o foco. Um empreendedor, ao abrir um negócio, deve prever que enfrentará crises, concorrência feroz e mudanças repentinas na economia. Longe de ser paralisado por esses pensamentos, ele se fortalece, pois ao aceitar que tais dificuldades fazem parte do jogo, já não se abala com elas. O mesmo vale para as relações. Quem entende que conviver com seres humanos envolve inevitavelmente lidar com falhas, ruídos e imperfeições, consegue nutrir paciência, compaixão e firmeza muito maiores. Vale lembrar que essa visão também nos liberta da ilusão de controle absoluto. Grande parte do sofrimento humano surge justamente da tentativa de dominar o que está além do alcance. Tentamos controlar a opinião que outros têm de nós. Tentamos evitar que a vida mude de rumo. Tentamos impedir que as coisas sigam o curso natural. E quanto mais lutamos contra esse fluxo inevitável, mais desgaste acumulamos. O estoicismo nos convida a colocar limites claros, agir com firmeza naquilo que depende de nós e soltar com coragem aquilo que pertence ao domínio do destino. É nesse equilíbrio que nasce a verdadeira paz. Não se trata de ser indiferente, mas de não desperdiçar energia em batalhas que não podem ser vencidas. Afinal, nenhum marinheiro, por mais habilidoso que seja, pode exigir que o vento sopre em determinada direção. O que pode fazer é ajustar as velas, e nisso consiste a arte de navegar. Quando refletimos profundamente sobre essa postura, percebemos que ela nos oferece uma bússola prática para os momentos mais tensos. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, o estoico se pergunta, como posso usar isso a meu favor? Essa simples mudança de perspectiva é capaz de alterar todo o rumo da experiência.
Um desemprego, por exemplo, deixa de ser apenas um golpe doloroso e passa a ser visto como chance de redescobrir talentos, desenvolver novas habilidades e encontrar caminhos profissionais mais alinhados com a essência. Uma crise familiar deixa de ser apenas sofrimento e pode se transformar em ocasião para fortalecer laços, cultivar paciência e redescobrir a importância do diálogo. Assim, cada pedra no caminho deixa de ser um fardo e torna-se material de construção para a edificação do caráter. É importante destacar que essa postura não anula as emoções humanas. Os estoicos nunca pregaram a frieza absoluta ou a insensibilidade diante da dor. Eles sabiam que tristeza, raiva e medo fazem parte da condição humana. O que propunham era aprender a não ser dominado por essas emoções. Sentir faz parte do viver, mas viver prisioneiro das emoções é perder a liberdade interior. Ao exercitar a disciplina da mente, o praticante aprende a acolher o sentimento, analisá-lo e, quando necessário, deixá-lo partir. É como observar uma tempestade da janela. Você vê os raios, ouve os trovões, percebe a intensidade da chuva, mas não se deixa arrastar pelo vendaval. Essa imagem pode nos ajudar a compreender a diferença entre ser invadido por emoções e ser governado por elas. Assim, neste ponto do roteiro, chegamos à conclusão de que o obstáculo não é apenas inevitável, mas essencial. Ele não está colocado à nossa frente para nos destruir, mas para nos formar. Cada desafio é uma espécie de convite oculto para que ampliemos nossa visão, fortaleçamos nossa disciplina e lapidemos nossa coragem. Quando passamos a olhar para a vida sob essa ótica, não há motivo para desespero diante das dificuldades. Elas deixam de ser monstros assustadores e passam a ser professores exigentes, que nos ensinam lições que de outra forma jamais aprenderíamos. É por isso que, no caminho estoico, não se deseja uma estrada sem pedras, mas sim a sabedoria para transformá-las em degraus. À medida que avançamos nesse mergulho pela filosofia estoica, começamos a perceber que um dos pontos mais transformadores dessa prática é a noção de que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas sim da nossa disposição interior. Muitas vezes passamos a vida acreditando que seremos livres apenas quando tivermos mais dinheiro, mais tempo, mais reconhecimento ou quando finalmente estivermos em um ambiente totalmente favorável. No entanto, essa busca constante por condições ideais acaba nos aprisionando ainda mais, porque cria uma vida baseada em esperas e ilusões. Os estoicos nos lembram que a liberdade genuína nasce no instante em que deixamos de ser escravos de nossos próprios impulsos, medos e expectativas irreais. Não é o mundo que precisa mudar para que sejamos livres, mas o modo como nos posicionamos diante dele. Epicteto, que experimentou a realidade dura da escravidão, é talvez o maior exemplo desse princípio. Mesmo em condições de subjugação física, ele mantinha sua mente inabalável, porque compreendia que ninguém poderia obrigá-lo a pensar ou sentir de determinada forma contra sua vontade. Essa noção é poderosa, pois revela que até nas situações mais extremas existe um espaço de liberdade, um núcleo interno que pertence somente a nós. Esse núcleo é como um jardim secreto que não pode ser invadido, a menos que nós mesmos abramos os portões. Por isso, cultivar a disciplina mental é semelhante a proteger esse espaço íntimo. Quando cuidamos de nossas escolhas internas, nenhum poder externo consegue nos escravizar completamente. Essa visão pode parecer abstrata, mas na prática ela é profundamente libertadora, porque nos devolve o controle sobre a única esfera que de fato está em nossas mãos. Essa liberdade interior também se manifesta na forma como lidamos com os desejos.
Quantas vezes você já acreditou que precisava desesperadamente de algo para ser feliz? Pode ser um objeto, uma conquista, um relacionamento, uma posição social. O desejo em si não é o problema, mas quando ele passa a nos dominar, torna-se uma prisão invisível. Os estoicos recomendavam que exercitássemos uma espécie de moderação constante. Em vez de esperar que o mundo satisfaça todos os nossos anseios, devemos aprender a reduzir a intensidade de nossas exigências. Sêneca dizia que o homem mais rico é aquele que se contenta com menos. Isso não significa abandonar sonhos ou ambições, mas sim evitar que o coração se torne refém de condições externas. Quando aprendemos a apreciar o que já temos, descobrimos que a sensação de suficiência é mais valiosa do que qualquer acúmulo de posses. Outro aspecto fundamental dessa liberdade interior está na maneira como respondemos ao julgamento alheio. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a opinião de qualquer pessoa pode ecoar rapidamente pelas redes, é comum que vivamos em estado constante de vigilância, medindo cada palavra e cada ação com medo da reprovação. No entanto, os estoicos nos lembram que a opinião dos outros não está sob nosso controle. Podemos ser criticados mesmo quando fazemos tudo certo, assim como podemos ser elogiados mesmo quando não merecemos. Por isso, o foco deve permanecer na integridade de nossas próprias ações, não na oscilação das vozes externas. É como caminhar por uma feira barulhenta. Se tentarmos agradar a todos os vendedores ao mesmo tempo, acabaremos sem direção. Mas se soubermos exatamente o que queremos, seguimos firmes em nosso caminho, sem nos distrair com os gritos. Essa postura exige coragem, porque implica assumir a responsabilidade plena sobre nossas escolhas. Quando transferimos nossa paz de espírito para fatores externos, seja a aceitação social, seja a conquista de determinados bens, seja a busca por conforto absoluto, estamos constantemente vulneráveis. Já quando nos concentramos em viver de acordo com nossos princípios mais elevados, a liberdade se torna uma experiência diária. Imagine, por exemplo, um médico que decide dedicar sua carreira não ao prestígio, mas ao compromisso genuíno de aliviar o sofrimento humano. Mesmo que não receba aplausos ou reconhecimento imediato, sua vida está enraizada em um propósito firme que não depende de aplausos. Esse tipo de liberdade é silenciosa, mas incomparavelmente poderosa, porque nada externo pode roubá-la. É importante notar que essa visão também combate uma das grandes armadilhas modernas, a ideia de que ser livre significa poder fazer tudo o que se deseja. Esse tipo de liberdade ilusória frequentemente leva ao caos, porque estar à mercê de cada impulso não é liberdade, é escravidão. O indivíduo que não consegue controlar sua raiva, por exemplo, é escravo de sua ira. Aquele que não domina sua gula é escravo do apetite. Aquele que não controla sua vaidade é escravo da opinião alheia. A verdadeira liberdade, na visão estoica, é autodomínio. É ter o poder de dizer sim ou não aos próprios desejos, em vez de ser arrastado por eles. É escolher com consciência, não apenas reagir instintivamente. Essa disciplina pode parecer rígida, mas na prática é o que nos torna donos da própria vida. Um exemplo prático pode ser visto em situações corriqueiras. Pense em alguém que, após um dia cansativo, sente a tentação de se afundar em distrações vazias, consumindo horas em conteúdos superficiais. Não há nada de errado em buscar entretenimento, mas quando isso se transforma em compulsão, a pessoa perde o controle do próprio tempo e da própria atenção. O exercício estoico seria justamente perceber essa inclinação e escolher de forma consciente. Isso me serve agora ou estou apenas me deixando arrastar? Esse simples ato de pausa já é uma demonstração de liberdade interior.
Ao praticarmos esse tipo de vigilância cotidiana, pouco a pouco deixamos de ser prisioneiros dos impulsos e passamos a agir de acordo com aquilo que realmente importa. Além disso, a liberdade estoica também está diretamente ligada à aceitação da mortalidade. Muitos vivem presos ao medo constante do fim, evitando pensar sobre ele como se o silêncio fosse capaz de afastá-lo. No entanto, os estoicos viam a consciência da morte como uma das maiores libertações possíveis. Quando aceitamos que nossa vida é finita, deixamos de desperdiçar tempo com preocupações triviais e passamos a valorizar o presente. É a finitude que dá sabor ao instante, que transforma cada encontro em algo precioso, que nos lembra da urgência de viver com autenticidade. Marco Aurélio dizia: "Não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom." Essa percepção pode parecer sombria à primeira vista, mas, na realidade, é um convite vibrante a viver com intensidade e sabedoria. Se olharmos para a nossa sociedade atual, veremos como essa lição continua urgente. Vivemos cercados por promessas de vida eterna, juventude infinita e ilusões de permanência. A publicidade vende a ideia de que podemos deter o tempo com produtos, cirurgias, remédios e tecnologias. No entanto, nada disso pode mudar o fato de que somos passageiros. Reconhecer isso não nos deve levar ao desespero, mas sim à lucidez. É justamente por termos um tempo limitado que devemos cuidar com carinho daquilo que fazemos, das relações que cultivamos e das escolhas que tomamos. O medo da morte diminui na medida em que aumentamos a intensidade com que vivemos. Quando utilizamos cada dia como oportunidade de praticar virtudes, a consciência do fim deixa de ser ameaça e passa a ser guia. Portanto, a verdadeira liberdade, sob a ótica estoica, é construída de dentro para fora. Não é um prêmio oferecido pelo mundo, mas uma conquista interior alcançada pela disciplina, pelo autodomínio e pela aceitação consciente do fluxo da vida. Ser livre é viver de acordo com a razão e com a virtude. É não se deixar escravizar por paixões cegas, é não depender da oscilação das circunstâncias externas. É nesse ponto que a filosofia se transforma em prática viva. Cada escolha que fazemos é uma chance de reafirmar nossa liberdade ou de nos afastar dela. E essa escolha se renova a cada instante, em cada palavra, em cada silêncio, em cada gesto. Assim, entendemos que a liberdade não é algo a ser buscado no futuro, mas algo que pode ser vivido agora, aqui, neste exato momento em que respiramos e decidimos como agir. Chegamos ao momento de unir tudo aquilo que exploramos até aqui e refletir sobre como podemos transformar essas lições em hábitos concretos que realmente impactam nossa vida. Se os blocos anteriores mostraram o poder da aceitação, da presença, da gratidão, do cuidado com o corpo, do autocontrole e da liberdade interior, agora é hora de perceber que nada disso funciona isoladamente. Cada princípio se reforça mutuamente. Quando aceitamos o que não podemos mudar, conseguimos viver no presente. Quando vivemos no presente, percebemos motivos para agradecer. Quando somos gratos, cuidamos melhor de nós mesmos. Ao cuidar do corpo, fortalecemos a mente, com autocontrole, expandimos nossa liberdade e, com liberdade interior, consolidamos a paz. É uma engrenagem completa que nos dá autonomia sobre a própria vida, permitindo que cada instante seja vivido com consciência, propósito e serenidade. Muitas vezes, pensamos que mudanças profundas exigem gestos grandiosos, mas a filosofia estoica nos ensina que a transformação verdadeira nasce do acúmulo de pequenas escolhas consistentes. Tomar decisões conscientes, mesmo em tarefas simples, treinar a mente para observar sem reagir impulsivamente, valorizar cada gesto,
cada pessoa e cada oportunidade que surge diante de nós. É assim que a vida muda, de dentro para fora. Imagine o efeito de escolher, todos os dias, reagir com paciência a uma irritação, dar atenção plena a uma conversa, caminhar sentindo cada passo, agradecer por 3 coisas simples ao acordar. São ações aparentemente pequenas, mas que, repetidas, moldam não apenas o nosso caráter, mas também o nosso bem-estar emocional e mental. E é exatamente por isso que quero convidar você, agora, para interagir de uma forma que faça sentido dentro deste aprendizado. Nos comentários, compartilhe uma experiência pessoal em que você conseguiu aplicar pelo menos uma dessas lições estoicas. Pode ser um momento de superação, uma situação em que percebeu a importância de controlar seus impulsos, ou simplesmente algo que te fez se sentir mais presente e grato. Quero que cada história aqui seja um reflexo da prática dessas ideias, um espaço seguro para que possamos aprender uns com os outros, fortalecer a comunidade e perceber que ninguém está sozinho nesse processo de autotransformação. Sua participação não só enriquece o vídeo, mas também ajuda outras pessoas a perceberem que a filosofia pode ser aplicada de forma prática e acessível no dia a dia. Antes de seguir, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Não de forma automática, mas como um convite sincero. Venha caminhar conosco nesta jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ative as notificações para não perder novos conteúdos que vão trazer reflexões, práticas e ferramentas concretas para enfrentar os desafios da vida moderna. E se sentir que o vídeo foi útil, deixe seu like. Não apenas como gesto de apoio, mas como reconhecimento de que essas ideias podem se espalhar e tocar a vida de outras pessoas, assim como tocaram a sua. Voltando às lições, vale lembrar que a vida é um mosaico de momentos, cada um trazendo desafios e oportunidades. Quando aceitamos o que não podemos mudar, nossa energia é redirecionada para o que realmente importa. Quando permanecemos presentes, percebemos a riqueza do instante. A gratidão transforma até os pequenos detalhes em tesouros diários, enquanto o cuidado com o corpo fortalece o instrumento que sustenta a mente. O autocontrole nos dá direção e evita que sejamos arrastados por impulsos, e a liberdade interior garante que, não importa o que aconteça, ninguém pode tirar de nós a serenidade conquistada. É nesse equilíbrio que encontramos não apenas paz, mas também poder. O poder de moldar a própria vida com consciência, coragem e sabedoria. Agora, ao encerrar esta jornada, faço um convite caloroso e especial. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e compartilhe nos comentários como você pretende aplicar essas lições em sua vida a partir de hoje. Conte sua história, diga o que aprendeu, quais insights tocaram mais profundamente seu coração. Este espaço foi pensado para criar um círculo de aprendizado coletivo, onde cada experiência individual fortalece a todos. Não há certo ou errado, apenas a intenção de evoluir e se tornar mais consciente, resiliente e pleno. E lembre-se, essas lições não ficam apenas aqui, no vídeo. Elas se expandem na prática diária. Cada gesto, cada escolha, cada decisão consciente é uma oportunidade de aplicar o estoicismo e colher seus frutos na vida real. É como plantar sementes de serenidade e força interior que florescerão ao longo do tempo. A cada desafio, a cada dificuldade, você terá ferramentas para agir com clareza, paciência e sabedoria. O mundo seguirá seu curso, mas você estará cada vez mais preparado para navegar por ele com equilíbrio. Portanto, permita-se praticar, permita-se errar e aprender. E, principalmente, permita-se compartilhar sua jornada. A comunidade que se forma nos comentários é tão valiosa quanto o conteúdo do vídeo.
porque cada relato inspira, encoraja e mostra que, mesmo diante das adversidades, é possível viver de forma plena, consciente e com energia renovada. Obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão e a esta prática. Nos vemos nos próximos vídeos, onde continuaremos explorando juntos o caminho para uma vida mais serena, poderosa e significativa.